Segundo Reis, capítulo 20. Ezequias adoece para morrer. Ora, Deus faz sinal da sombra do sol recuar. Concede-lhe mais 15 anos de vida e proteção contra a Síria. Naqueles dias, adoeceu Ezequias para morrer, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, suplico-te, lembra-te de como tenho andado diante de ti, em verdade, fidelidade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído até dentro do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize tu a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei para dentro da casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será por sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: A sombra será adiantada 10 graus, ou será voltada 10 graus atrás. Então respondeu Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que ela já havia declinado no mostrador graduado do relógio de sol de Acais. Vaidoso, Ezequias mostra seus tesouros e defesas à embaixada babilônica. É-lhe profetizado o cativeiro na Babilônia. Morre muito depois. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as matérias-primas aromatizantes e os melhores ungüentos, aromático de azeite, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até este dia de hoje, será levado à Babilônia. Coisa nenhuma será deixada aqui, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois dizia: Porventura não é isto bom, uma vez que haverá paz e verdade e fidelidade em meus dias? Quanto ao restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. Em Judá reina Manassés, mau, o Senhor o adverte, morre. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das possessões deles, de diante dos filhos de Israel. Porque Manassés tornou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal e fez bosques como os que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e serviu aquelas coisas. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho através do fogo, adivinhava por sinais ou nuvens, praticava encantamentos e adivinhação por sinais, e tratava com espíritos familiares e com prognosticadores feiticeiros, e fez-se multiplicar em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida dos bosques que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel para fora desta terra que tenho dado a seus pais. Contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que eu lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes mostrou. Porém não deram ouvidos, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio da mão de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, tendo feito pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá, fez pecar com os ídolos dele. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que a todo e qualquer homem que ouvir a respeito disto, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Medi de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e emborca-o sobre a face dele. E desampararei o remanescente da minha herança e os entregarei nas mãos de inimigos deles. E servirão de captura, de guerra e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, também Manassés derramou muito grande quantidade de sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, ademais do seu pecado, com que fez Judá pecar, ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés e a tudo quanto fez, e a seu pecado que pecou, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Em Judá reina Amon, mau, seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim abandonou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua própria casa. Porém o povo da terra mortalmente feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez Josias, seu filho, reinar em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon que fez, porventura, não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 22. Em Judá reina Josias, reto, repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filho de Adaías de Boscate.
E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei enviou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele te conte e recolha o dinheiro que se trouxer à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que eu dei na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprarem madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Sacerdote Ilquias acha o livro da lei. Safão lê para Josias. Ele rasga suas vestes. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro rolo da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro rolo a Safã, e ele o leu em voz alta. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e retornou palavra ao rei, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, declarou ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro rolo. E Safã o leu em voz alta diante do rei. Sucedeu, pois, que, ao ouvir o rei as palavras do livro rolo da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro rolo que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro rolo, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Uda profetiza julgamento depois da morte de Josias. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as palavras do livro rolo que o rei de Judá leu em voz alta. Porquanto me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acenderá contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste diante da face do Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então retornaram a palavra ao rei.